Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline Deschamps, mas pode me chamar de Carol. Eu tenho 43 anos, sou casada, sou a filha do meio de uma família de 3 filhos e eu sou nutricionista e psicóloga. Mas hoje eu quero me apresentar para você de um jeito diferente. Eu quero te explicar não só o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço hoje. Porque antes de ser profissional, eu fui durante muito tempo paciente. Porque antes de estudar a obesidade, eu vivi na pele a obesidade, principalmente o conflito com o corpo. E antes de ajudar as pessoas, eu precisei me entender. A minha história com o corpo ela começou desde muito cedo, né? Eu fui uma criança com obesidade. Quando mais ou menos eu tinha uns 8 anos, os meus pais me levaram a um médico, a endocrinologista. Porque, como eu mencionei anteriormente, eu sou a filha do meio e os meus irmãos, eles não tinham o excesso de peso que eu tinha, né? Não tinham o sobrepeso que eu tinha. Então isso era muito visível aos meus pais de que alguma coisa precisava ser feita para isso. Meus pais sempre se preocuparam muito com a saúde. Eu fui criada numa família com muito amor, muito cuidado, muito zelo por nós, né? Nós sempre tivemos muito cuidado dos meus pais. E isso era uma preocupação para os meus pais, principalmente também por causa da minha saúde. E desde pequena, então, esse problema que eu tinha, né, com o meu excesso de peso, com o meu corpo, era um problema que eu tinha para resolver. E eu cresci a vida toda tentando emagrecer. Imagina, 18 anos, mais ou menos, eu já comecei a fazer dieta. Já fui apresentada a uma dieta quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Quando foi para eu fazer faculdade, eu resolvi cursar nutrição. Porque eu achava que se eu fosse nutricionista, se eu soubesse todas as teorias, seria muito mais fácil para eu emagrecer. Mas a gente sabe que a vida não é bem assim e a teoria é muito diferente na prática. E foi o que aconteceu comigo também. Então eu sempre entendi muito de alimentação, eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Como eu mencionei anteriormente, meus pais sempre foram muito preocupados com a nossa saúde, eles sempre incentivaram a gente a fazer atividade física, então a gente tinha que escolher um esporte para fazer. Eu lembro que eu fazia ginástica rítmica ou artística, até hoje eu não sei muito bem a diferença entre elas, mas eu sei que até hoje eu não sei dar uma estrela. Nunca foi muito bom, mas a gente sempre foi incentivado a ser muito ativo e eu sempre fiz bastante atividade física. Então, eu entendia toda a alimentação, fazia atividade física, era nutricionista, mas para mim era muito difícil emagrecer. Eu não entendia porque para mim não dava certo. Isso me gerava uma culpa e uma frustração muito grande, né? Eu achava que tinha algo de errado comigo. E com o tempo, eu fui entendendo que, digamos, o problema que eu tinha era a dificuldade no meu comportamento alimentar, era a relação que eu tinha com a comida era disfuncional. Eu não sabia muito como lidar com as minhas emoções. Eu acabava fazendo regulação emocional através da comida, né? Eu comia quando eu estava feliz, quando eu estava triste, por ansiedade. E isso me gerava um desconforto muito grande. Mas aos 42 anos, não faz nenhum ano, foi em maio do ano passado, eu recebi o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E foi então que eu recebi uma sensação de pertencimento. Por quê? Porque eu entendi, né, que a minha condição, a minha dificuldade em lidar com as comidas assim, com a comida, digamos assim, esse baixo controle de impulso que eu tinha frente à comida, era uma condição biológica minha, né? Era uma condição neurofisiológica. Então não era culpa ou falta de força de vontade. Era realmente o meu cérebro que tenho essa dificuldade e eu acabava não conseguindo controlar as minhas emoções e para isso eu comia. Então para mim receber esse diagnóstico foi um pertencimento, foi uma sensação de pertencimento muito grande. Mas sobre essa história eu vou contar num próximo vídeo para vocês. E a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. Então, como eu fui uma criança obesa, eu já ganhei os adipócitos, né, que são as células de gordura já lá na infância. Então, para mim, querendo ou não, fica muito mais difícil para perder peso e para manutenção do peso perdido como para todo mundo. Só que como os meus adipócitos já foram adquiridos lá na infância, o cuidado tem que ser para sempre. Porque por obesidade ser uma doença crônica e a gente sabe que a maior dificuldade de emagrecimento é o peso perdido. Por quê? É fisiológico isso, né? O nosso corpo ele foi feito para armazenar gordura. Como eu tive um excesso de peso na infância,
Os meus adipócitos já estão todos dentro do meu corpo, então, digamos, para eles encherem e esvaziar, é muito mais fácil, porque eles já estão lá desde a minha infância. E mantê-los vazio, digamos assim, né, de gordura, é muito mais difícil, porque eles, em número, já estão todos ali. E a gente sabe também que o nosso hipotálamo aguarda o nosso maior peso, né? O maior peso que a gente teve, e o nosso corpo acha que esse é o nosso peso normal, digamos assim. Então a dificuldade fica cada vez maior. E a gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial também. Então ela traz questões metabólicas, hormonais, comportamentais, e a pessoa que teve esse diagnóstico, principalmente como eu na infância, carrega essa necessidade de manutenção e de olhar para essa doença por uma vida toda. E, querendo ou não, por eu ser nutricionista e por eu ter excesso de peso, sempre foi um julgamento muito grande, né? Porque a gente achava que, eu também achava isso, que era só fechar a boca que eu ia emagrecer. E a gente sabe que não é assim, né? Então a obesidade muitas vezes é julgada como uma doença que é preguiça, ou falta de disciplina, ou falta de caráter, sendo que na verdade a gente sabe que é uma condição multifatorial. E quando eu fiz faculdade de nutrição, digamos assim, a gente tem muitas bases biológicas da doença, né? A gente aprende muito mecanicista, é muito coma isso para adquirir aquilo, mas a gente não entende muito de comportamento, pelo menos quando eu fiz faculdade de nutrição há 22 anos atrás. A gente não entende muito o comportamento, as emoções, a história de vida da pessoa, né? Simplesmente prescreve um cardápio e larga a pessoa na vida, e a gente sabe que a maior dificuldade das pessoas não é nem saber o que comer, é conseguir colocar em prática um cardápio que foi prescrito para essa pessoa. Então, como eu mencionei anteriormente, a teoria é muito diferente na prática, né? E foi por isso que eu decidi fazer psicologia, porque foi a partir, né, desse olhar que eu tinha sobre a comida, né, dessa dificuldade de comportamento, dessa falta de regulação emocional por causa da minha condição neurobiológica, é que eu resolvi tentar entender esse comportamento alimentar, unindo então, né, a nutrição e a psicologia, porque eu queria entender o quanto essas emoções, né, o quanto a história de vida, o quanto cada pessoa, o quanto o contexto de cada pessoa acaba influenciando na alimentação. E uma coisa que eu queria te dizer, para mim, eu entendo que tá tudo bem a gente querer emagrecer por estética, tá? Como eu falei anteriormente no começo do vídeo, eu sempre fui uma pessoa que não me sentia bem no corpo que eu morava. Eu acho que o nosso corpo é a nossa casa e a gente tem que se sentir bem na casa que a gente mora. Mas, além de tudo isso, a gente tem que deixar de medir o nosso valor por causa do nosso corpo. Deixa eu tentar explicar isso para você. Porque muitas vezes, nós que temos excesso de peso, né, que temos essa história de obesidade, que fomos diagnosticados com essa doença, nós medimos a nossa autoestima pelo tamanho do nosso manequim ou pelo peso que a gente tem na balança. E a gente precisa entender que nós somos muito mais que isso, né? Entender o nosso valor como pessoa além do nosso corpo. Isso é muito importante, não é só a nossa aparência, a gente tem que perceber que nós temos outras características, outras qualidades, digamos assim, e a gente tem que acreditar na nossa própria capacidade. Isso é uma construção de uma vida inteira. E hoje eu entendo muito bem, né? Eu aceito muito bem o porquê que eu trabalho com isso. Para mim faz muito sentido hoje trabalhar com comportamento alimentar, com o comportamento das pessoas, com a alimentação com as pessoas, com as pessoas que têm dificuldade alimentar, digamos assim, porque meu propósito, não sei se isso existe, né? Mas talvez que seja o que eu inventei para mim, é ajudar as pessoas a saírem dessa prisão que é a comida, né? A partir do momento que a gente bota a comida no centro da nossa vida, a gente coloca todas as apostas ali, isso é muito frustrante, porque a gente não consegue lidar com outros problemas da vida que não sejam através da comida. Então, hoje o meu maior objetivo, digamos assim, é ajudar as pessoas a melhorarem essa relação com a comida, tentar, né, ensinar habilidades para elas, que elas se tornem mais livres para suas próprias escolhas e não que a comida acabe escolhendo ela. Eu sempre falo que a gente escolher a comida, não a comida nos escolher, e não só em relação à comida, mas em relação à roupa também. Nós podemos escolher a roupa que a gente quer vestir, não a roupa escolher a gente, né? Usar a roupa que tem disponível.
E eu escutei uma frase esses dias, eu li uma frase esses dias num livro que eu achei muito interessante e para mim foi muito verdadeira, que nós estudamos aquilo que mais nos dói. E é exatamente isso. Durante muitos anos, né, durante muito tempo, a comida para mim foi uma dor muito grande. Hoje eu aprendi muito bem a lidar com isso. Como eu falei, a obesidade é uma doença crônica, então eu tenho que viver na manutenção para sempre, mas já não é mais um peso. Hoje eu já consigo escolher melhor, né, as roupas que eu posso vestir, a comida que eu quero comer, mas eu sei que durante muito tempo isso fez parte da minha história também e vai fazer para sempre. E por isso que meu intuito aqui, eu vim me apresentar, mas também para te mostrar que o meu intuito aqui é construir uma relação mais saudável com a comida, com o corpo e com você mesma. E se você se identificou com parte dessa história, seja muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube. Essa jornada não é sobre perfeição, é sobre consciência, gentileza e processo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like aqui, se inscreve no canal ou compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários o que te trouxe até aqui. E muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo.